Estágio curricular em Ciências Contábeis, Perícia Contábil. Entrevista com o perito contador do Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal. Olá, meu nome é Raíssa, sou estudante da Universidade Católica de Brasília, do curso de Ciências Contábeis. Eu estou aqui no Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal e vou entrevistar o perito criminal federal Henrique Santana. Oi, Henrique, tudo bem? Como vai? Tudo bem? Para começar nossa entrevista, eu vou pedir que você fale um pouco sobre sua formação, quanto tempo você é formado e há quanto tempo atua como perito criminal federal. Bom, eu sou formado pela Universidade de Brasília em Contabilidade. Além disso, tenho formação em Direito também. Formei em Contabilidade no ano de 97. Direito formei mais recente, já foi 2010. Sou perito da Polícia Federal, já tem mais de 8 anos, completando 9 anos esse ano. E tenho algumas pós-graduações em Contabilidade e Direito, duas. Bom, agora eu queria que você explicasse o que é perícia contábil e quais competências você considera importante para a atuação nessa área. Bom, primeiro vamos situar o que é perícia, né? Depois a gente chega na perícia contábil. Quando a gente fala em perícia, a gente tem que pensar primeiro no processo judicial, né? E onde se insere o perito, e o perito ele atua como um expert que vem auxiliar a justiça, de forma que naquelas matérias que o juiz ele não tem conhecimento, ou seja, que não sejam da área do direito, ele recorre ao auxílio de um perito que vai esclarecer questões técnico-científicas, né? No caso da nossa área, que é a perícia contábil, então, a gente atua muito por quê? Trabalhando com as informações econômico-financeiras, contábeis das empresas, de pessoas físicas, de pessoas jurídicas também, para poder esclarecer os fatos ao juiz. O objeto da perícia, então, né, o produto final, qual que seria o objetivo da perícia, é levantar provas, né, de naturezas técnicas, científicas, para poder auxiliar e esclarecer o juiz. Qual a maior dificuldade encontrada para a execução de uma perícia e quais são os casos que acontecem com maior frequência aqui na Polícia Federal? Bom, no caso da nossa perícia contábil, o que acontece? A gente lidar com informações que normalmente são revestidas de um caráter sigiloso, né, que são as informações de naturezas fiscais e bancárias, né? E para a gente ter acesso a essas informações, a gente precisa de uma quebra de sigilo bancário. Então isso é uma primeira dificuldade que a gente tem. Outra dificuldade que a gente tem é com relação às próprias informações contábeis, que normalmente elas não são claras, não observam as normas contábeis, e isso nos traz alguma dificuldade de conseguir interpretar aquelas informações que nos trazem. Outra dificuldade que é inerente à atividade policial é que muitas vezes quem faz o crime, quem comete o crime, como a gente aqui trabalha, no foco nosso é crime, né? Trabalhar com crime. Quem comete o crime, ele está sempre procurando apagar aqueles vestígios, aqueles indícios, exatamente para que a persecução criminal, né, que a polícia, que o Ministério Público enfim, na justiça, não consiga provar aquele fato típico, né, que seria o crime. Qual a influência de um lado pericial contábil exerce na decisão de um juiz? Bom, como eu estava colocando anteriormente, a perícia ela visa esclarecer o juiz. Então, normalmente aquilo que a gente está trabalhando, o produto da perícia, é algo que o juiz, o magistrado, ou na verdade são todos os atores da persecução penal, que aí tem o delegado de polícia, tem o Ministério Público, né, através do promotor, e o próprio juiz, eles não detêm conhecimento daquela área da ciência específica, né, então, da contabilidade. Então, eu diria que ele é fundamental para poder esclarecer as coisas para o juiz. Sempre lembrando que o juiz, pela análise quando ele está fazendo a análise das provas no processo criminal, ele não está adstrito, ele não é obrigado a utilizar somente a perícia, né? Não, na verdade ele tem um convencimento livre a respeito das provas. Então no processo ele vai ter testemunhas, vai ter provas documentais, vai ter uma série de outras provas, onde a perícia ali, o laudo da perícia, vai ser mais uma delas. E na apreciação das provas, o juiz é livre. Ele só vai ter que se motivar. Mas como esses crimes eles são muito específicos, há uma especialidade dentro de uma ciência, de uma técnica, que é o crime financeiro, então eles
necessariamente ele vai se socorrer bastante dos laudos criminais periciais. Você acha que os profissionais que atuam na área de perícia, eles estão realmente capacitados? Bom, aqui eu posso falar pela Polícia Federal, né? A gente tem uma característica, né, que nós aqui somos servidores públicos federais. Então, o ingresso na carreira da perícia é através do concurso público. E nós sabemos que hoje os concursos públicos eles são bastante concorridos, né? A pessoa tem que realmente se dedicar ao estudo para poder conseguir ingressar. Então, eu considero que os nossos profissionais eles realmente eles merecem o nome que recebem de peritos, né? De expertos, de expert nessa área. Então, acho que a gente está bem aparelhado em termos de recursos humanos. Sim. E para finalizar, eu queria que você desse um conselho para um profissional contábil que queira ingressar nessa área de perito. Bom, primeiro que a gente tem que pensar é o seguinte: quando você está ingressando na área de perícia, aqui no caso na Polícia Federal, você está fazendo o concurso público primeiro para policial, né? Você vai então ser um policial. Segundo, quando você está fazendo um concurso para a Polícia Federal, né? Ou seja, você pode atuar em qualquer unidade da federação, né? Dentro do Brasil inteiro há competência da Polícia Federal e a gente vai ter que atuar em qualquer lugar do país. Então você pode ter que trabalhar em qualquer lugar do país. Então uma dos pontos que a gente tem que observar é o quê? A disponibilidade para você poder viajar, para poder se mudar, para você poder trabalhar em qualquer ponto do país. Agora, o que é de fundamental importância, sim, é a questão da dedicação aos estudos, né? Visto que a área da perícia contábil ela é muito abrangente, né? A gente vê, posso citar aqui alguns exemplos de crimes que são feitos, que a gente precisa analisar. Por exemplo, nós temos crimes na área de licitações e contratos. Então, a pessoa que quer se habilitar a ser perito criminal federal nesta área, ela tem que conhecer licitações e contratos. Por outro lado, você tem crimes tributários. Então, a pessoa que quer trabalhar tem que conhecer a legislação tributária, tem que conhecer contabilidade tributária. Temos também crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, que aí eles se dão das mais diversas formas. Muitas das vezes necessitam de um conhecimento contábil para você conseguir interpretar as demonstrações contábeis, ver se elas estão refletindo uma realidade e conseguir extrair prova daquelas demonstrações. Enfim, nós temos diversas áreas de atuação que são relevantes para a atuação do perito criminal, né? E assim, então, uma recomendação que eu faço, quem quer ingressar, assim, uma mais pontual agora, seria estude, porque o primeiro passo é você estudar para poder aprender bastante para estar apto a fazer um concurso público que cada vez está mais concorrendo. Queria agradecer a sua participação e encerrar nossa entrevista por aqui. Eu que agradeço a oportunidade e me coloco à disposição sempre que necessário. Muito obrigada. De nada. O entrevistado Henrique Santana respondeu todas as perguntas que foram feitas e pôde esclarecer várias dúvidas. Ele nos esclareceu o que é perícia contábil, a dificuldade encontrada para a execução de uma perícia, os casos que acontecem com maior frequência, a influência do laudo pericial e se os profissionais estão capacitados para representar a classe. O vídeo mostrou de uma forma clara e objetiva a importância da perícia criminal contábil.